Imagine que você está deitado na cama, ao lado de alguém que jurou te amar para sempre, mas algo no ar parece errado. Um silêncio que grita, um toque que esfria como o vento de outono. E se eu te dissesse que, bem agora, enquanto você assiste isso, pode haver sinais invisíveis, rastejando pelo seu relacionamento, sussurrando segredos que você ignora, sinais de traição que não explodem como bombas, mas se infiltram como veneno lento. Hoje eu vou te revelar 5 deles, através de uma história que mudou tudo para mim. Fique até o fim, porque o que você vai descobrir pode ser o que salva o seu coração, ou o quebrar de vez. Era uma noite chuvosa de outono, daquelas em que o mundo lá fora parecia um borrão cinzento. E eu, Ana, estava sentada na cozinha da minha casa antiga, com um cheiro de café recém-passado misturando-se ao aroma úmido da terra molhada. Meu marido, Lucas, chegava mais tarde do que o normal, alegando horas extras no escritório, mas algo no jeito como ele pendurou o casaco, devagar, como se carregasse um peso invisível, me deixava inquieta. Nós estávamos casados há 7 anos, e eu sempre pensei que nosso amor era a prova de tudo. As brigas bobas sobre quem lava a louça, as noites em que nos aninhamos no sofá, assistindo filmes velhos, sentindo o calor do corpo um do outro como um escudo contra o mundo. Mas ultimamente, o ar entre nós estava carregado de um silêncio que eu não conseguia nomear. Foi aí que comecei a notar o primeiro sinal secreto: a obsessão repentina pelo celular. Lucas, que antes deixava o telefone jogado na mesa da sala, agora o carregava como uma extensão do próprio braço. Eu via ele checando mensagens no banheiro, com a porta entreaberta, o brilho azul da tela iluminando seu rosto como um fantasma na escuridão. Uma vez, tentei brincar sobre isso dizendo: "Ei, amor, quem é essa pessoa que te faz sorrir tanto?" Mas ele riu forçado, murmurando algo sobre trabalho, e guardou o aparelho no bolso com uma rapidez que me gelou o sangue. Era como se o celular tivesse se tornado um amante secreto, roubando pedaços dele que antes eram meus. Eu sentia o coração apertar, imaginando dedos invisíveis digitando palavras que eu nunca leria, e aquilo me consumia aos poucos, como uma dúvida que cresce no escuro. Enquanto os dias se arrastavam, como folhas caindo devagar de uma árvore moribunda, o segundo sinal surgiu sutil, quase imperceptível, mas cortante como uma lâmina fina. Lucas começou a mudar sua rotina sem explicações que fizessem sentido. Ele, que sempre odiava a academia e preferia ficar em casa comigo, de repente se inscreveu em aulas de ginástica à noite, dizendo que precisava cuidar da saúde. Eu o via saindo com uma bolsa nova, cheirando a perfume fresco, que eu não reconhecia, mais doce, mais provocante do que o nosso habitual. "É só para relaxar, Ana", ele dizia, beijando minha testa com pressa, mas seus olhos desviavam, olhando para o relógio como se o tempo fosse um inimigo. Eu ficava sozinha em casa vazia, ouvindo o tic-tac do relógio na parede ecoar como batidas de um coração solitário, e me perguntava: por que agora? Por que essa urgência em estar longe? Era como se ele estivesse construindo uma vida paralela, uma em que eu não cabia mais, e cada ausência dele era um vazio que eu preenchia com lágrimas silenciosas, imaginando-o rindo com outra pessoa, em algum lugar onde o sol ainda brilhava para eles. O terceiro sinal veio como uma sombra que se alonga ao pôr do sol, escurecendo tudo ao redor. A diminuição na intimidade, não só física, mas aquela conexão profunda que nos unia como fios entrelaçados. Lucas, que antes me olhava nos olhos durante o jantar, contando piadas bobas que me faziam rir até doer a barriga, agora comia em silêncio, perdido em pensamentos distantes. Nossas noites de amor viraram rotinas mecânicas, frias, como se seu corpo estivesse ali, mas sua alma vagasse por outros lençóis. Eu tentava tocá-lo, sentir o calor da sua pele contra a minha, mas ele se virava, murmurando:
Estou cansado, amor, com uma voz que soava oca, vazia de desejo. Era devastador, como se eu fosse uma estranha na minha própria cama, inalando o cheiro dele misturado a um perfume alheio que gruda nas roupas. Eu me sentia invisível, questionando no escuro: o que eu fiz de errado? Por que ele não me quer mais? E ali, na solidão da madrugada, eu chorava baixinho, sentindo o peso da rejeição como uma âncora puxando meu coração para o fundo. Mas o quarto sinal foi o que mais me intrigou, porque veio disfarçado de algo positivo, como um presente envenenado. De repente, Lucas começou a se cuidar mais. Cortou o cabelo em um estilo novo, comprou roupas elegantes que ele nunca usaria no trabalho e até começou a usar uma colônia cara que eu só sentia quando ele saía para encontros com amigos. Ele se olhava no espelho por mais tempo, ajustando a camisa com um sorriso satisfeito que eu não via há meses. Estou me sentindo bem, Ana, só isso, ele dizia. Mas eu via o brilho nos olhos dele, um fogo que não era aceso por mim. Era como se ele estivesse se preparando para um palco onde eu não era a plateia principal. E cada mudança nele era um lembrete de que alguém mais estava adorando aquilo tudo. Eu sentia ciúme corroendo por dentro, como ácido em uma ferida aberta, e me perguntava se aquelas roupas novas eram para impressionar olhos que não eram os meus. Finalmente, o quinto sinal, o mais traiçoeiro de todos, porque era feito de mentiras pequenas, como pedras que constroem uma muralha aos poucos. Lucas começou a inventar desculpas bobas. Esqueci de comprar leite porque o trânsito estava ruim, quando eu vi o recibo mostrando que ele parou em um café longe dali. Ou fui ao banco rapidinho, mas o extrato mostrava saques em horários que não batiam. Eram furos na história dele, como buracos em um tecido rasgado, e cada um me fazia duvidar de tudo. Eu o confrontava gentilmente, mas ele se defendia com raiva disfarçada, virando o jogo. Você não confia em mim, Ana? E eu, com o coração partido, recuava, sentindo o gosto amargo da dúvida na boca. Era como viver em um labirinto de meias-verdades, onde cada esquina levava a mais confusão, e eu me perdia um pouco mais a cada dia. Enquanto eu juntava esses sinais como peças de um quebra-cabeça sombrio, lembrei de uma frase que li em um livro antigo sobre relacionamentos, de um psicólogo chamado John Gottman. A traição não começa com um beijo, mas com um segredo guardado. Aquilo ecoou em mim como um sino fúnebre, dando credibilidade ao que eu sentia. Eu decidi investigar, coração acelerado como um animal encurralado, e o que descobri? O que descobri mudou tudo. Uma mensagem no celular dele, esquecido por acidente no balcão da cozinha. Mal posso esperar para te ver de novo, meu amor. De uma mulher que ele jurava ser só uma colega. O mundo desabou ao meu redor, o chão tremendo como em um terremoto emocional. E eu chorei como nunca, sentindo o gosto salgado das lágrimas misturado à raiva fervente. Mas espere, porque o fim dessa história não é só dor. É uma revelação que pode salvar o seu relacionamento. Confrontando Lucas, vi o remorso em seus olhos e decidimos lutar. Terapia, conversas honestas até o amanhecer, reconstruindo o que foi quebrado. Hoje, nosso amor é mais forte, forjado no fogo da traição. Esses 5 sinais, a obsessão pelo celular, mudanças na rotina, diminuição na intimidade, cuidados excessivos e mentiras pequenas, não são sentenças de morte, mas alertas para acordar antes que seja tarde. Se você está sentindo isso agora, pare, observe, converse. Pode ser nada ou pode ser tudo. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já viveu algo parecido, onde um sinal sutil mudou sua vida? Se isso te tocou, é porque esse vídeo precisava chegar até você. Compartilhe nos comentários sua história e se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de enfrentar a verdade.